Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Referência Podcast. É o meu novo projeto que eu criei com muito carinho, com o intuito de democratizar a informação para vocês, que é algo que eu notei na minha vida. Eu trabalhei em muitos lugares, trabalhei no norte do país, e eu percebi que as pessoas têm muita carência tanto de saúde quanto de informação em saúde. Então, resolvi fazer esse projeto, me dedicar a esse novo projeto para democratizar a informação para vocês sobre os temas que eu atuo e que eu domino também e que eu também quero aprender. Então, hoje eu trouxe para conversar com a gente a Miúcha, médica, ginecologista e sexóloga, e a gente vai conversar um pouco sobre todo esse mundo, esse universo feminino. Muito prazer, Miúcha, te Boa receber aqui. noite, É uma honra. obrigada pelo convite. Boa noite. A Miúcha, ela é, além de médica e ginecologista, igual eu falei, sexóloga, ela também é professora de uma das maiores, de uma das universidades, das instituições de ensino mais respeitadas do meio médico, que é a Cetros, do qual eu fiz toda a minha formação em ultrassonografia lá e também parte de ginecologia. Miúcha, conta pra gente como que foi o seu começo na medicina, se você tem família, se a sua família é médica, se você tem enfim, essa referência na família sobre isso e como que você decidiu a ginecologia, enfim, a área que você atua hoje. Primeiro, a medicina. Desde criança, sempre que me perguntavam, sempre a resposta era médica. Então, era uma coisa que eu nunca pensei. Quando a gente era menor, a gente pensa em outras coisas, bailarina, mas a medicina sempre esteve presente. Meus pais são médicos, meu pai é ginecologista, Ah, entendi. e não pensava em fazer ginecologia. Eu entrei na faculdade querendo ser neurocirurgiã. Eu acho Ó, que eu nem sabia o que era ser neurocirurgiã, mas achava chique, eu acho. é chique, E, né? é, e eu entrei muito nova na faculdade, na Federal da Bahia, com 17 anos. E aí isso, eu acho que eu era nova e imatura, e aí foi o baque. Então foi a primeira vez que eu tive dúvida na vida do que eu queria, foi já na faculdade, onde muitos queriam estar, e eu comecei a ter dúvida. Mas na época meu pai teve uma conversa assim comigo e Isso você estava no falou começo da no faculdade. começo, Ah, quase tranquei para estudar outra coisa. entendi. Aí no Mas aí segundo ano, quando foi quando você decidiu no segundo ano. sim, aí eu comecei a gostar, e foi depois que eu passei por propedêutica, estudando ginecologia, obstetrícia, e eu comecei a gostar mais, porque eu acho que no começo é difícil para todo mundo, né? E a sua família é da Bahia. Sim, Ah, entendi. Aí é você da cresceu Bahia. lá, fez a Sim, eu faculdade lá. fiz lá, meus pais moram em Salvador, eu fiz faculdade em casa, eu morava com eles, e só quando eu acabei a faculdade que eu vim aqui para São Paulo, Fazia a residência de a O. residência médica, sim. Ah, entendi. E ginecologia, a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, e eu sempre gostei de clínica também e de cirurgia. Que é unir das duas coisas, né? Isso. Essa decisão, na verdade, de continuar na medicina foi num estágio que envolveu ginecologia, que era propedêutica, mas com professor ginecologista. Só que eu neguei o resto da faculdade, O quê? o que eu ia fazer ginecologia. Ah, é? Eu falava, todo mundo falava, é isso que você gosta, é isso que você vai fazer. Eu negava. Eu queria fazer, eu queria ser cirurgiã. Mas aí no final, no quinto para o sexto ano, No internato. internato. Ah, Aí eu entendi. confirmei que era isso mesmo que eu gostava, porque eu une a clínica e a cirurgia. Sim, dá pra fazer os dois, né? Eu gostava das duas áreas. Ainda gosto das duas áreas. E você hoje atua focada em qual parte da ginecologia? Eu estava conversando com você, você falou que estava fazendo um pré-natal, então você também trabalha com obstetrícia ainda. Sim, sim. Aham. Continua Eu trabalhando. continuo trabalhando, eu gosto muito. Eu não sei até quanto tempo a gente aguenta essa vida, mas é uma coisa que eu gosto muito, de acompanhar o pré-natal, de acompanhar o parto. Trabalho hoje de um jeito diferente, a gente tem enfermeira, e então é mais fácil e é muito gostoso acompanhar um trabalho de parto. Eu adoro. Mas trabalho com reprodução humana Ah, também. entendi. Minha primeira formação foi em endoscopia ginecológica, com laparoscopia e esteroscopia. Isso seria o que a gente chama de R+, R4, né? seria um R4, né? R4. Só para as Depois, pessoas entenderem, pessoal, a residência médica a especialização, um dos tipos de especialização após a faculdade de medicina.
Aí, no caso da ginecologia e obstetrícia, são 3 anos que você faz, hoje são 3 anos, que aí você passa por todas as áreas, tanto da ginecologia clínica quanto da obstetrícia. E aí, quem quiser vai fazendo mais especializações, no caso da Miúcha, pode agora. Sim. Eu fiz mais coisas, na verdade. Minha Sim. primeira especialização eu nem faço mais hoje, não atuo mais, que foi a uroginecologia. Então, no meu ano, no hospital que eu fiz, que no servidor estadual, já eram 3 anos. Então, eu fiz 3 anos de De ginecologia. uroginecologia? Não, de GO, ginecologia e obstetrícia geral. Ah, Então, eu fiz tá. 3 anos. Depois, eu fiz 1 ano de uroginecologia e não exerço mais a uroginecologia. Logo depois, no ano seguinte, eu fiz a endoscopia ginecológica, depois a reprodução humana, e agora, depois de algum tempo que eu voltei a estudar e fiz sexologia, uma coisa que eu sempre gostei, e a demanda do consultório é muito alta, porque as disfunções sexuais são muito comuns, de 20 a 47%. E como tinha essa demanda no consultório, e eu sempre fui curiosa com isso, eu acabei fazendo depois. Legal. E quando você fala em disfunções sexuais, o que você está querendo dizer? Quais são as queixas das pessoas que têm essa queixa de disfunção sexual, principalmente? Então, o principal é a diminuição do desejo sexual, que as pessoas falam libido. Seria a queixa principal. E dor na relação, vaginismo, que a gente coloca hoje como um outro nome, dor genitopélvica. O que mais? Transtorno do orgasmo. Que é a dor genitopélvica é um sinônimo de dispareunia, por exemplo, ou não? Sim, a dispareunia não orgânica e o vaginismo. Então, na Ah, dor entendi. genitopélvica tem a dor com penetração, que seria a dispareunia não orgânica, sem uma causa orgânica, e o vaginismo, que não consegue nem ter a penetração, a entrada do pênis na vagina. Entendi. E a gente estava conversando, eu liguei para ela para a gente combinar, conversar sobre como que seria, né? E aí você falou que uma das principais queixas no consultório, eu achei bem interessante isso, é a falta de interesse sexual, principalmente com relacionamentos longos, né? Que acontece Sim, muito. Como que você aborda isso? Como que chega para você essas queixas? Você me falou que na verdade nem chega, você que descobre, né? é uma pergunta ativa que eu acho que hoje teria que fazer parte de todas as consultas, mas tem até um estudo com isso. Apenas 10% dos médicos perguntam em relação à vida sexual da paciente. Se tem alguma queixa, se tem dor, como é que tá o desejo. E a maioria delas gostaria de ser perguntada sobre isso. Também tem isso. Às vezes a pessoa acha que o médico ou a médica acham que a mulher não vai gostar, mas não. A maioria gostaria de ser perguntada pela vida sexual. E o relacionamento longo é uma das causas de desejo hipoativo ou transtorno do interesse sexual, que é a diminuição do desejo sexual pela parceria. E aí o tratamento envolve muitas coisas. Uhum. Então, primeiro, tem algumas coisas que a gente pode orientar para todas as pacientes. Depois, a gente vê se precisa ou não de terapia sexual, mais focado naquele casal. Mas eu vou falar aqui, geral, o que a gente pode orientar. Primeiro, atividade física. Inclusive, meu TCC foi sobre isso, atividade física e função sexual. E tem uma melhora. E tem alguma coisa em relação a alguma coisa com hormônios? Assim, a melhora da qualidade hormonal, do ambiente hormonal, pela atividade física, o estilo de vida, sono, essas coisas assim ou não? Em relação à função sexual, É. então aí tem vários. A atividade física pode melhorar a função, a excitação, que é a lubrificação, na fase aguda da atividade física. Então, logo, logo depois da atividade física, melhora a lubrificação. E pode melhorar também na fase crônica, que é da atividade física, que é o quê? Que é como a gente se adapta à atividade física. E aí são vários fatores. Primeiro, um fator vascular, se a gente for pensar do mesmo jeito que o homem com disfunção erétil melhora a disfunção. Se fizer atividade física, a mulher também tem uma questão vascular importante que melhora. Segundo, em relação ao humor, se a mulher está com humor melhor, está mais disposta, vai estar mais aberta à, à relação sexual. E terceiro, em relação à imagem corporal mesmo, a autoestima. Então, assim, tem vários
né, vários fatores Sim. que melhoram a função sexual. Eu vi um estudo recentemente, eu não cheguei a me aprofundar no estudo se ele tinha uma metodologia científica é, alta na hierarquia dos estudos científicos, mas que relacionava a dopamina, a baixa de dopamina com a baixa do interesse sexual, a baixa do libido, né? Então, isso Sim, poderia ser alguma coisa também que o exercício ajuda, né? sim, sim, com certeza. Tanto que, assim, é uma outra causa, uma causa importante de disfunção sexual são as doenças psiquiátricas. E tanto a depressão quanto a ansiedade, e não só as doenças, o tratamento das doenças também pode levar a uma disfunção sexual. Tem várias medicações que Isso tá podem até em bula, agir. né? Tá até em Sim, bula, né? sim, Efeitos colaterais. sim. Por E, isso a importância da gente tentar evitar, a gente cuidar não só do corpo, mas da mente também. sim. Atividade física e meditação para todo Ah, mundo. Inclusive, é interessante. outra coisa que a gente recomenda para nas disfunções sexuais é a Meditação, meditação, olha que legal. mindfulness. Eu nunca tinha ouvido Então, falar nunca tinha ouvido sim, dessa relação. sim, mindfulness é nada mais é do que a meditação. E tem vários trabalhos já com isso, que melhoram a ansiedade, que melhora a depressão, que melhora a sensação de felicidade, melhora a função sexual, melhora foco. É uma coisa que a gente tinha que estar nas escolas, meditação. Hoje eu ensino aos meus filhos meditação, eu medito com eles, coloco tem meditação feita para criança e é um aprendizado. E aí quando eu recomendo isso, a paciente fala, mas eu não consigo meditar, eu sou muito ansiosa, mas é justamente quem mais precisa Quem mais que vai se beneficiar também, isso. né? E é um aprendizado, ninguém consegue ficar sem pensar em nada. E a meditação é sobre isso. O pensamento vem, a gente gentilmente, a palavra sem culpa, tenta esquecer esse pensamento e focar em outra coisa. No caso da meditação, o mais comum é a respiração. Então, aí volta para a respiração. Aí outro pensamento vem, aí volta. Isso aí na hora da meditação. Só que no dia a dia, naturalmente, a gente vai trazer o foco para o presente. Quando você já está mais treinado na Isso. meditação, né? Isso aí na relação sexual, por exemplo, é muito comum. Uma mulher que já tem alguma queixa, ou que tá. Isso também acontece com o homem. E preocupado com alguma coisa, acaba pensando em outra coisa. Se tirou o foco, diminui lubrificação, diminui ereção, no caso do homem. E isso a meditação traz o foco no presente. E no caso da relação sexual, trazer o foco para o prazer físico do toque. Olha que legal. Sim, muito, muito. Realmente, achei bem interessante. Nunca tinha havido essa relação, assim, sabe? Sim, mas para a vida. São três coisas que eu falo que mudam a nossa vida e que a gente tinha. Do mesmo jeito que hábitos de higiene são obrigatórios para todo mundo. Né? Tem algumas pessoas que estão, provavelmente, em alguma doença psiquiátrica, que acabam não tendo, mas atividade física, uma alimentação saudável, meditação, teria que ser incluídos no aprendizado diário, nas escolas, para as crianças também. Inclusive, você falou de higiene, né? Eu tava, inclusive, até um dos sintomas de depressão é a falta de higiene, né? De banho, higiene Sim, sim, bucal, inclusive a pessoa que está deprimida sim. fica desleixada com essa parte de higiene, né? Então é uma relação interessante também, né? Yusha, e o que você nota em relação à disfunção sexual, na verdade, assim, desejo sexual hipoativo com pós-menopausa, né? Ou perimenopausa também, Muito comum. Então, de 40 a 70% das mulheres nesse período têm alguma queixa sexual. a partir de 40 anos, você fala. Sim, no climatério acaba aumentando essa queixa. E aí, principalmente, o desejo sexual, que é a vontade de ter relação, e também o orgasmo, o transtorno do orgasmo. O orgasmo fica mais fraco, mais difícil para alcançar, e algumas acabam não alcançando o orgasmo também. E aí, nesse caso, você nota que tem uma relação direta com hormônios. Sim, Começa a sim. cair os hormônios, É estradiol, uma. testosterona. Sim. E aí a gente tem que repor. Lógico que nas pacientes sem contraindicação para o uso hormonal, a gente pode fazer essa reposição, começar com
com o estrogênio. E se continuar com a queixa sexual, a gente entra com a testosterona. Você tocou num ponto muito interessante, que é uma dúvida muito comum de muitas mulheres, né? Porque é um mito isso do reposição hormonal com câncer de mama, contraindicação e tal. Sim. Então, eu tenho vários pacientes que têm medo, né, da reposição hormonal, porque uma mãe teve câncer ou irmã teve câncer. Vamos desmistificar isso pro pessoal. Quais são, Miúcha, as verdadeiras contraindicações de reposição hormonal Sim. e o que são mitos? O que são mitos, né? Então, tem algumas contraindicações. Então, uma mulher que já teve câncer de mama, ela não pode usar nenhum tipo de reposição para o resto da vida, pelo menos até hoje. Isso pode mudar em algum momento. Mesmo com outros hormônios ou só com estrogênio? Sim, Até o porque progesterona, por exemplo? sim. É. E atesto, porque se a gente pensar que um hormônio, então tem uma enzima que é a aromatase que converte a testosterona em estrogênio, o estradiol em testosterona. Então, ainda hoje é contraindicado. A gente não sabe se está tendo algum estudo por aí, lá na frente, talvez possa mudar esse Deve, consenso. deve ter alguns pensamentos fisiológicos, né? Por exemplo, repor testosterona, uma mulher que teve câncer de mama, né? Sim, Repor testosterona junto com um inibidor de aromatase, por exemplo, o hexamestano, que se usa pós-câncer, né? sim. Será que funcionaria? Mas isso é uma coisa que tem que ter Vale a uma pesquisa. pesquisa, Eu exatamente, acho né? que aí para usar de repente junto com fazendo uma pesquisa, É, né? mas seria uma E a contraindicação. progesterona, por que contraindica em relação ao quem já teve câncer de mama? Acaba tendo receptor também Ah, entendi. Entendi. no câncer de mama. Então, quem já teve um câncer de mama é totalmente contraindicado qualquer tipo de posição. Sim, sim. Tá. E que mais? Quais outras Alguma contraindicações doença do fígado, alguma doença hepática ativa. descompensada? Sim. O Esteatose que entra mais? nisso ou não? Não, não Não. entra. Tá. Não entra. Mais uma hepatite, alguma coisa assim. Sim, uma doença ativa. O que mais? Dúvida muito comum que eu recebo é: não posso fazer reposição hormonal porque minha mãe teve câncer. Isso não tem nada a ver, a não ser que seja uma condição genética, né? Sim, na verdade tem. Não, ainda assim não há uma contraindicação formal. Então, uma pessoa que tem um risco grande de câncer de mama já tem um risco independente de usar hormônio ou não. Então, acaba entrando numa faixa de risco que ela em algum momento pode desenvolver. E aí, se ela usar o hormônio, ela vai acabar culpando o hormônio. Nesses casos, a mulher com grande risco de câncer de mama, eu acompanho sempre com. Elas também não querem usar. Tem medo já, né? Já tem medo. E eu prefiro um acompanhamento e a liberação do mastologista também. Uhum. Então, na dúvida, eu peço sempre liberação dos médicos de origem da doença. Sim. E em relação a trombofilias? Não tem, Não tem não contraindicação. tem, não tem. Alguém que teve TVP, alguma coisa assim, né? Já tem os... Pergunta difícil. A trombose, apesar de não aumentar o estradiol sozinho, não aumentar o risco de trombose no início do climatério, porque depois de 10 anos pode aumentar, as artérias às vezes estão mais rígidas, pode aumentar o risco. O estradiol. Isso. E a testosterona aumenta também? Sim, um se converte no outro. A gente tem que pensar nos dois, né, com a aromatase, um se converte no outro. Quando um for contraindicado, o outro naturalmente vai ser também. E aí junto com o vascular também. Porque a mulher que teve trombose, ela tem o risco aumentado de ter outra trombose, usando ou não hormônio. E aí, usando o hormônio que eu passei, se ela tiver outra trombose, a culpa vai ser minha, mesmo que ela tivesse trombose de qualquer forma. Então, são coisas que eu vou conversando com o vascular também, com o médico de origem. É aquele custo-benefício, né? O que vale a pena, o que não Sim, vale. Às vezes a pessoa está com uma... depois da menopausa, ela está muito mal e às vezes sim, o risco pode valer a pena, né? Para a saúde da mulher, para o bem-estar dela e tal. Ou não sim. também, depende. Às vezes também, porque tem mulheres que não têm muitos sintomas, né? Isso, a gente pode focar em outros tratamentos não hormonais. Aí entra a atividade física também, que diminui os sintomas climatéricos. Entram alguns antidepressivos, que podem melhorar, fitoterápicos. Então, tem uma outra abordagem também. Tanto que tem tratamento sempre, mesmo mulheres que tiveram câncer de mama, que tem alguma contraindicação para a terapia de reposição. E por que essa janela que eles falam, janela de oportunidade, né? De 10 anos após a menopausa?
Por que existe isso? Se é sempre, tem que ser respeitado sempre essa janela, ou seja, após 10 anos da parada da menstruação, não pode mais, ou tem exceções? Como que funciona isso? E como que você atua, como você enxerga isso, né? Então, até 10 anos, não é que a gente não possa usar depois disso, a gente pode usar, mas aumenta um pouco o risco cardiovascular, o risco de trombose também. Então, até 10 anos a gente usa com uma tranquilidade maior. Uhum. Depois de 10 anos, às vezes essa mulher já passou por outros médicos, ela tem sintomas importantes, não tem contraindicação, só que tem mais de 10 anos. Eu explico para ela que o ideal teria sido começar antes, mas a gente pode começar e ficar atento. A gente pode pesquisar, por exemplo, como é que está a parte cardiovascular dela, e aí depois Acompanhar começa. com o score de cálcio, Sim, filtração de carótidos, né? sim, Periodicamente, né? Eu esqueci de fazer uma pergunta do começo do podcast. Como que surgiu a, a profissão de professora na sua vida, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, a Milcha foi minha professora na Cetros e a Cetros é uma instituição respeitadíssima, né? sim, Como que começou isso com você, para você? Como que surgiu esse convite? Na verdade, como começou sua vida de professora e depois como que surgiu o convite sim. da Cetros ou a Cetros foi a primeira? Como é que foi? Cetros foi o primeiro, assim, em É? relação, como professor para médico, sim. Pô, começou bem. Eu já, assim, eu dava palestras, curso para paciente. Eu Uhum. dava, eu fazia alguns encontros de saúde, de educação sexual com mulheres. E eu conseguia tudo. Então, a gente conseguia o espaço, a gente conseguia coffee break, a gente conseguia. Eu fazia de graça porque eu gostava mesmo. Os Então, cursos? isso, para mulheres. E em algum momento foi na pandemia, foi 2020, foi o último que eu acabei fazendo nesse formato E para sempre presencial, pacientes. né? Era presencial, sim. E aí os cetros, os meus sogros são professores lá, Ah, quem são? Eliana e Flávio, doutora Eliana. Ele é responsável pela parte de lei de PTGI, que é Ah, tá. HPV, e ela é responsável pela parte de laser, tem curso de DIU. Entendi, E aí eu comecei como ajudante desses cursos. entendi. E aí depois comecei como professora do curso de implantes, que eu já era sexóloga, já trabalhava, então eu trabalho com endometriose e sou sexóloga. Então, acabei dando essas aulas. E, e sexologia também. No congresso acabaram me chamando. Então, coisas diferentes acabou acontecendo, acabaram acontecendo. E você sempre gostou de dar aula, Sempre, de palestrar, enfim. sempre. Legal. Não, eu gosto. Tá baiano, né? Gosta de palco. Tô Eu brincando. pergunto porque desde quando eu estava na faculdade, eu sempre quis dar aula, eu sempre quis ser professor. E aí eu pergunto como que surgiu para você na sua vida, né? Foi Não, por acaso, assim, né? foi por acaso. Eu gostava. Eu acho que eu não gostava nem de apresentar as coisas na época da faculdade. É mesmo? Sim, não pensava em ser professora, apesar de ter começado, inclusive, o projeto de mestrado. Acabei deixando no caminho, quero retomar agora o mestrado, mas não pensava muito nisso. Gostava de palco, de brincadeira, Uhum. mas foi surgindo depois. Você falou sobre endometriose, que você também atua, né? Eu acho um assunto Sim, super importante, porque endometriose, pessoal, é uma doença que hoje estima-se que ela acomete 7 milhões de mulheres no Brasil. Essa é uma estimativa, obviamente. E é uma doença incapacitante, muitas vezes, porque as mulheres sentem muita dor, geralmente no período menstrual, né? Antes da menstruação, também durante a menstruação, o diagnóstico é muito difícil, né? Eu fiz um curso com o Fernando Guastella, lá da Cetros, e é muito legal poder ajudar essas pessoas. Como que você vê o tratamento da endometriose hoje em dia? É muito mais eficiente o estilo de vida, né? É porque é sim. uma doença inflamatória, né? É uma Fala, doença, fala um pouco sobre a endometriose, seu tratamento. é uma doença muito comum. 10% das mulheres apresentam, Eu falei certo? 7 milhões, né? sim, endometriose. E o diagnóstico, do início dos sintomas até o diagnóstico, leva em média de 7 a 10 anos, o que é bastante. A Anitta que tem qualquer, todo o aparato disponível, demorou acho que por aí também, Sim, né?
Então, Imagina quem não tem, né? uma cólica na menstruação, dor acíclica que a gente fala, que é dor fora da menstruação, dor na relação sexual, na penetração, dor ao evacuar na menstruação, dor Urinar também, anal né? ou dores urinárias na menstruação. Tudo isso a gente tem que pensar em endometriose e solicitar exames específicos, porque não são exames de rotina. O ultrassom transvaginal simples não pega uma endometriose inicial ou uma endometriose profunda que não tenha cistos. É importante a gente solicitar ou uma ressonância ou um ultrassom com preparo intestinal. E o tratamento envolve a parte de mudança de estilo de vida, mas acaba envolvendo alguma coisa hormonal também. Hoje, não tem nada que substitua algum anovulatório. O Ah, é ideal, mesmo? sim. A mulher com endometriose não consegue, em geral, não consegue não usar algum tipo de hormônio. Depende da dor dela. Então, esse seria o melhor tratamento. Mas Uhum. algumas estão querendo engravidar, algumas estão tentando Ah, uma tem essa gravidez, diferenciação também, né? outras têm contraindicações. Então, a gente acaba levando para outros caminhos. Então, de mudança de estilo de vida, alimentação, uma alimentação anti-inflamatória. A gente pode fazer suplementação com ômega 3, pode fazer suplementação com coenzima Q10, mas assim, de comprovação científica com estudos grandes, a gente tem as pílulas, os contraceptivos orais, tem uma medicação que é própria para endometriose, que não é liberada para contracepção, que é o Dienogest, por exemplo. Tem os antidepressivos que podem melhorar um pouco os sintomas da endometriose. Tem as medicações para dor crônica, que a gente pode usar também. Tudo depende do quanto e a cirurgia que às vezes é indicado quando o tratamento clínico não resolve. Na sua prática clínica, você faz cirurgia? Tem a gestrinona também, Ah, faço. Faço cirurgia, mas não faço endometriose profunda, aquelas intestinais. Eu acabo encaminhando para uma colega. entendi. E, e a gestrinona, né, que você tinha falado também, Sim. uma ótima medicação. Por que você acha que tem tanto preconceito em relação à gestrinona? Eu vejo muita gente falando tão mal de uma medicação que é tão eficiente nesses casos, né? Sim. Endometriose, miomatose, adenomiose, enfim. Isso, a síndrome pré-menstrual, mastalgia, que é dor nas mamas. Então, primeiro eu vou falar um pouco da gestrinona, que é o esteroide sintético. É um que parece com o hormônio masculino, tem o efeito de hormônio masculino no corpo, mas também tem um efeito antiestrogênico. Então, isso para a mulher leiga, para a pessoa leiga, ele tem o efeito de um anticoncepcional, por exemplo, né, que diminui o estrogênio, que melhora endometriose, mioma e tudo isso, mas sem os efeitos antiandrogênicos dessas outras medicações. Então, as outras medicações geralmente diminuem a testosterona livre e a gestrinona aumenta a testo livre. E o porquê da confusão? Primeiro, que justamente por aumentar o hormônio masculino no corpo, muitos médicos prescrevem não para tratamento de doenças, mas para performance, para ganho de massa, para contracepção. Inclusive, hoje está proibido, né? Performance, ganho de Sim, massa, prescrição de anabolizantes para esse fim, né? sim. E é uma medicação manipulada. A gente também geralmente não prescreve um manipulado para contracepção. E a mesma coisa a gestrinona. Então, hoje tem estudos, mas não são muitos estudos com a gestrinona. Tem muitos efeitos colaterais, então não é o chip da beleza, porque tem muitos efeitos colaterais, como eu falei, acne, queda de cabelo, aumento do clitóris, alteração da voz, então, tudo isso pode acontecer. E, e ainda não é comercializado. Então, como não é comercializado, é manipulado, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, até porque os trabalhos também são em menor quantidade. Uhum. Então, eu deixo como uma opção, mas geralmente não é minha primeira opção. É. Sim. Mas você vê outras medicações com melhores efeitos que a gestrinona.
no tratamento dessas doenças. Não necessariamente. A questão é, Os como não efeitos está nos colaterais. consensos gerais, Ah, como entendi. indicação formal, eu acabo deixando como um tratamento de escolha alternativa. Uhum. Se a paciente É já uma chega para conversa mim, com o paciente sim, também, né? se ela já chega, já usou outras coisas, teve efeitos colaterais, a gente pode pensar na gestrinona, Uhum. porque E, melhora bastante a sintomatologia. Então, melhora bastante a dor, o sangramento. A maioria para de menstruar, para de sangrar. sim. E ela é antiestrogênica e progestagênica também, né? Não, é antiprogestagênico Antiprogestagênica. também. Então, alguns enquadram como progestágeno, mas está Porque mais ela reduz o endométrio, né? sim, mas está mais como um antiprogestágeno, deixa o endométrio mais fino, Uhum. mas é um antiprogestágeno também. Para as pessoas entenderem, a endometriose, pessoal, ela é uma doença estrogênio dependente. O que significa isso? Que o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, principalmente o estradiol, quando ele está em alta no corpo da mulher, que é cíclico, né, no período menstrual, ele esses focos de endometriose, né? O que é endometriose? É um foco do endométrio, que era para estar no endométrio dentro do útero, ele está em outro lugar, qualquer lugar do corpo. Geralmente no intestino, pode estar anexial, né, na região de ovários, pode ser um endometrioma dentro do ovário. E ele é estrogênio dependente, ou seja, ele precisa do estrogênio para aumentar, para se proliferar. Então, por isso que a gestrinona é tão eficiente nesse tratamento, porque ela é anti-estrogênica. Então, ela bloqueia o estrogênio, assim como outros contraceptivos também, né? Sim, E, Miúcha, falando de reprodução humana, é um tema bastante interessante, assim. sim, Você faz fertilização in vitro, essas coisas? sim. É? Eu trato o casal infértil, trato também os casais homoafetivos. Que Então, a legal. gente faz tratamento com duas mulheres, com dois homens. Trabalho mais com a Mulheres, maternidade, né? a dupla maternidade, que a gente chama, ou maternidade ou uma afetiva. E maternidade solo também. Hoje a mulher pode escolher engravidar independente de ter um parceiro. E, e também preservação de fertilidade. Aí seria congelamento de óvulo. Entendi. Para as mulheres que estão chegando ali naquela idade de 35 anos, né? O ideal é até antes, entre Antes. 30 e 35. Uhum. Se E para que serve o congelamento de óvulos? Qual que é o intuito? preservar a fertilidade. Então, a gente já nasce com a quantidade total de óvulos e com o tempo a gente vai perdendo a qualidade e a quantidade também. Com 35, com 30 já começa essa perda. Com 35, essa perda começa a se acentuar. Com 40 anos, tem uma queda brusca. Brusca. Com 43, a chance de gravidez natural já reduz bastante. Então, é uma queda. Do mesmo jeito que cai, a chance de engravidar aumenta o risco de abortamento. Porque se a causa principal de abortamento é alteração cromossômica, alteração daquele embrião, se teve a gravidez, mas é um embrião que não é que está alterado, acaba abortando também. Com o avançar Com da idade, né? Por isso, isso que toda gestante, a partir de 35, 40 anos, ela já é inclusa no alto risco, né? sim, E aumenta também, com o passar da idade, com o aumentar da idade, o risco de bebês com cromossomopatia sim, também? também. Aumenta o risco de aborto e o risco de malformação. Mas esse risco ainda é pequeno se a gente avaliar por idade. Por exemplo, com 40 anos, a gente quer um risco bem mais alto, o risco é de 1%. É bem mais alto do que mulheres mais novas, mas ainda assim é Ainda um é risco pequeno. pequeno. Se a gente for ver com o número. Ah, eu achei que era mais. É bem pequeno, né? É, E quando faz o é que a gente congelamento considera muito. A partir de 1 para 300, a gente já considera o risco, alto. já considera alto. E a partir de. E quando você faz o congelamento antes dos 30 anos, Isso. isso diminui. Diminui, porque o óvulo está Fica da igual idade, ou não? sim, A fica da chance é igual. idade e a chance é igual. Ah, entendi. Então, fica o óvulo com a idade que você congelou. E tá crescendo muito isso, né? O número Sim, de FIVs e tal, né? cada vez as mulheres deixam para engravidar mais tarde, cada vez tem mais fatores de risco, como endometriose,
Cada vez a gente tem contato com disruptores endócrinos, aí, poluição também, que atrapalha a fertilidade. Então, está aumentando a chance de infertilidade e está aumentando também a idade que a mulher quer engravidar. Uhum. A gente quer fazer muitas coisas antes da gravidez. E assim, é uma soma de fatores, né? A gente vive um estilo Sim, de vida muito estressante. Eu sempre falo isso para meus pacientes no consultório, né? Nós não fomos feitos para viver a vida que a gente vive hoje, né? Então, por exemplo, essas lâmpadas, 8h30 da noite, 9 horas da noite, isso nunca sim, existiu. Isso existe há 140 anos, quando Thomas Edison inventou a lâmpada. Então, a gente foi criado para dormir cedo, acordar sim, cedo, se exercitar. A gente sim. não é sedentário por natureza, geneticamente falando, Não. né? Só que cada vez mais a gente está mais sedentário, não toma sol, não faz exercício, Sim, não dorme bem. E aí, cada vez mais a gente vê esse número de qualquer coisa, né? Doenças cardiovasculares, obesidade, câncer, sim, infertilidade, né? Tudo isso é verdade. tudo um contexto geral, né? Não é só uma coisa, né? Mas essa questão que você falou do sono, a gente foi feito para dormir com o sol se pondo e acordar com o sol nascendo. E vez ou outra eu ouço de paciente, eu sou uma pessoa noturna, eu sou assim, não, a gente tem hábitos noturnos. Se a gente for para o fim do mundo, assim, numa mata, sem luz elétrica, naturalmente a gente vai ter sono. Se a gente não tiver contato com luz, com redes sociais, com televisão. E, então, a gente foi feito para dormir pela medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. Então, o tratamento envolve também isso, né? Toda a Sim. mudança de hábito, que é muito difícil pra gente. A gente tem um hábito mais, né? A gente dorme mais tarde. Isso é uma coisa que eu converso demais com meus pacientes, assim. E essas frases que você falou, que eventualmente a gente escuta, né? É De, muito não, mas eu sou noturno, eu produzo mais à noite. Não, você está acostumado a fazer isso. Mas isso está te matando aos poucos, né? assim. Eu sei porque eu também tinha essa desculpa, eu também achava. E eu sempre conto essa história. A minha mãe, ela me criou, eu tinha 5 anos de idade, eu assistia Jô Soares com ela. A gente só ia dormir depois de assistir Jô Soares, que na época era 11h30. Ou seja, era uma criança que dormia 1h da manhã, meia-noite e meia, 1h da manhã. Assim, E sempre fui assim, a minha vida inteira foi assim. E eu achava que eu era noturno. Então, pra mim, dormir 3h da manhã era normal, normal. Então, eu dormia 3h da manhã, acordava às 7 quando eu tinha algum compromisso, quando não, dormia até meio-dia. E essa era a minha vida. Aí, quando eu comecei a estudar, comecei a fazer as minhas pós-graduações, os meus cursos, eu, percebi que não é assim, né? Isso a gente foi, assim, no caso, fui condicionado e comecei a mudar. Hoje, Miúcha, quando eu durmo 11 horas da noite, eu acordo mal. Mal, porque hoje eu tô acostumado a dormir 9h30, 10 horas. assim. Consegui fazer essa mudança, não é uma mudança fácil, não é do dia para noite. Quando você tá acostumado, demora semanas, né? Não sei se você já, para você foi difícil, mas para mim foi bem difícil. Semanas, mas hoje, ontem, por exemplo, eu tive um compromisso, eu dormi 11h30. Acordei acabado, hoje 6h30, ou seja, com quase 7 horas de sono. E tava quebrado, assim. Hoje eu preciso dormir 9h30, 9 horas, e eu acordo 100% disposto com o sol nascendo. 5h30, 6 horas. E Aí é perfeito. é muito bom, né? Eu ainda não consigo. Não, Não. Eu durmo 11, 11 e mas é que você meia. também tem filhos, é uma vida mais agitada, né? Então a gente coloca eles para dormir. Aí depois que a gente vai respirar, né? O casal, estudar, fazer as coisas que a gente tem que fazer, preparar a aula. E não consigo dormir cedo. Não porque eu não consiga, se eu deitasse, eu conseguiria. Sim. Mas por Pela vida, tempo. né? Pela vida. Isso. Você me mandou mensagem ontem que a gente estava conversando, combinando a conversa do podcast. Era 9 e pouco da Saindo do noite, saiu do consultório. consultório. Então, pô, complicado, não tem como, né? Você Sim. vai chegar em casa e, pô, tem toda a vida social para cumprir, né? Então, não tem como. Mas, assim, quando você conseguir, você vai ver que é uma diferença na vida Muito. gigantesca, sabe? Muito grande mesmo. Vamos ver as perguntas que eu mandei, que eu coloquei. Tem alguma pergunta aí? Tem. A Maria Rita, ela perguntou se a reposição hormonal tem limite de idade. Não tem, como a gente até conversou um pouco disso. Não tem um limite. Uma vez começada a reposição hormonal, pode manter quanto tempo, quanto tempo falei para o paciente. Então, sempre que o benefício superar o risco, a gente mantém essa reposição. Depois de 5 a 10 anos, a gente tenta suspender ou diminuir. E aí é uma escolha final da mulher. Se ela estiver bem, sem contraindicações, e quiser continuar e não estiver bem, sem hormônios, a gente volta. E assim a gente vai
vai levando. Não tem um limite de tempo máximo que a gente tenha que parar a reposição, não. Tá. Agora tem uma dúvida minha que eu vou perguntar. Tem algum limite de tentativas de FIV que uma pessoa pode fazer ou não? O limite então temos 2 limites, financeiro e psicológico. É o limite que conheço mulheres que já fizeram mais de 10 tentativas. 10? Isso é difícil. Desgasta mesmo emocionalmente. Desgasta. São mulheres que passam em vários médicos, porque depois de 3 tentativas com um, já foi para outro. E a gente entende, porque Acha tem que hora não dá isso. certo, que é talvez incompetência do médico. Sim. A pessoa acha, né? E não existe 100% em lugar nenhum do mundo. Eu falo sempre que no dia que a gente souber por que não engravida, porque aquele caso não deu certo, a gente vai conseguir que todos deem certo. A gente não sabe, a medicina não sabe tudo ainda, e a medicina reprodutiva é muito nova. Se a gente pensar que a primeira FIV tem menos de 50 anos, isso é muito pouco para a medicina. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já vi várias histórias assim? A pessoa tentou, fez FIV, fez 1, 2, 3 e desistiu. Quando ela desistiu e desencanou, ela conseguiu engravidar naturalmente. Sim. É questão Mostra que de... tem alguma coisa psicológica também, né? Um fator Também, psicológico e que... algum fator que dificulta também, mas não impede uma gravidez. Isso eu falo sempre na investigação. Às vezes a gente acha um fator que dificulta a gravidez, mas não impede. Sempre que eu indico uma FIV, eu também converso sobre isso. Falo, ó, não impede, mas dificulta bastante. Aí depende da idade da mulher, se vai esperar ou não. Aí depende de outros fatores. Mas na maioria das vezes é isso, não chega a impedir. Uma hora ela pode acabar engravidando. Deixa eu só cumprir o propósito do podcast, que é democratizar a informação para quem não sabe, quem não conhece. Pode. FIV, gente, é fertilização in vitro. A gente está falando aqui porque a gente conhece, mas as pessoas muita gente não tem noção. É para essas pessoas que eu quero mostrar a informação. Fertilização in vitro. Quando que ela é indicada, o que que é e como que faz, como que é? Para as Então, pessoas primeiro que não conhecem. eu vou explicar como funciona a Isso, fertilização. Então, o que é a fertilização? É quando o óvulo se junta com o espermatozoide formando embrião. Então, não sei se aparece formando embrião. Então, isso é a fertilização. Se ocorrer fora do corpo, aí sim é in vitro. Por quê? Porque a gente fez a fertilização no laboratório. E a inseminação artificial, não. O encontro acontece no corpo da mulher. Então, como é que funciona a inseminação? Que todo mundo acha que é a mesma coisa também. A gente dá medicações para a mulher, acompanha com ultrassom, coloca o sêmen processado. Então, o homem coleta, como se fosse um espermograma, coleta de sêmen, é processado no laboratório e a gente coloca isso pronto dentro do útero. E o encontro vai acontecer no corpo da mulher. Isso é um procedimento que acontece É o procedimento. na clínica. Isso. Ah, tá. A inseminação artificial. Tem outro procedimento que é o coito programado, que é a relação programada em casa. A gente também faz medicação, acompanha a ovulação, com ultrassom, sabe quando ela vai ovular e tem relação em casa. Para isso, a gente tem que ter um espermograma normal e o caminho das tubas normal também. E as indicações agora da FIV, fertilização in vitro. Primeiro, se o caminho está alterado de algum jeito, ou fechado, ou difícil, a gente indica a fertilização, porque não vai passar. No caso, uma óvulo. obstrução mecânica, né? Sim. Algo acontecendo ali. Se a mulher tem mais de 40 anos, por exemplo, também já é uma indicação. Por quê? Porque a chance de gravidez com outros métodos já é muito baixa. Então, só pela idade, ou 40 anos, ou baixa reserva ovariana. O que é isso? Uma mulher que tem os hormônios já muito alterados. Principalmente o antimileriano? Sim. Sim. E outra indicação também seria falha de tratamentos anteriores. Então, a gente não acha nada, mas fez alguma coisa mais simples, não engravidou. Então, a gente indica a FIV depois. E também uma alteração importante do espermograma. Então, fatores masculinos também são indicações para a FIV. Uhum. Tá. Okay. Acho que ficou claro, né?
A Tatiana perguntou, é verdade que a FIV diminui as chances do bebê ter malformações? Não, a não ser que faça biópsia desse embrião. Então, não diminui. Muito pelo contrário, tem alguns estudos que até mostram que pode aumentar um pouco o risco, mas se tem a biópsia do embrião, a gente diminui bastante o E risco. como que é a Mas biópsia a do biópsia embrião? do embrião nem sempre a gente recomenda. Primeiro que deixa o tratamento muito mais caro e acaba perdendo muitos embriões no processo. E o intuito da biópsia do embrião é justamente isso? Ou tem algum outro intuito? Sim, É esse, né? Ver se é o bebê esse. pode nascer com alguma malformação. Isso. Às vezes já tem algum caso hereditário na família que a gente precisa saber. E a biópsia atrapalha ou pode atrapalhar, diminuir a chance de dar certo. Na verdade, diminui a chance de ter transferência de embrião, porque acaba biopsiando, alguns acabam vindo alterados e acaba sendo descartado. Entendi. E acaba diminuindo a chance de ter transferência de embrião no útero da mulher. Entendi. E uma coisa que perguntaram muito também é se é possível escolher o sexo do bebê. Não, pela lei brasileira, não. Ah, mas poderia, se fosse dentro do comitê de ética, alguma coisa assim. Teria chance. Teria, biologicamente falando. Teria como com a biópsia do embrião. No momento que você faz a biópsia e sai o Ah, tá. cariótipo, consequentemente sabe qual o sexo do embrião. Mas não podemos escolher simplesmente pelo sexo. Então, assim, pela pergunta por lei, não, não pode. Entendi. Uma outra pergunta que fizeram foi a Clara, que ela perguntou, tenho endometriose e falaram que eu não vou conseguir ter filhos sem tratamento. Procede? A endometriose aumenta o risco de infertilidade. Então, geralmente, pacientes com endometriose têm 50% de chance de ter infertilidade, mas é 50% de chance. Eu não sei, seus exames, de repente suas tubas estão totalmente obstruídas. Se estiverem totalmente obstruídas, realmente não vai conseguir engravidar naturalmente. Mas é difícil falar isso só sem exames específicos. Então, diminui as chances. Diminui Qual o que é a pergunta risco. dela mesmo? Tenho endometriose e falaram que eu não vou conseguir ter filhos sem tratamento. Foi a Clara que perguntou. Talvez a pessoa que viu seus exames e pode ter mais propriedade para falar isso, mas se a pessoa não viu e falou que você não vai conseguir, provavelmente é, né, uma mentira, né? Sim, aliás, é muito comum uma gravidez indesejada em mulheres que têm algum diagnóstico ginecológico, por exemplo, que tem endometriose, que tem ovários policísticos, que chegam grávidas sem contracepção porque falaram que ela não ia engravidar. Muito comum, muito comum. E o segmento da gestação que tem endometriose? Normal. Normal, normal. E ela tem alguma piora? Da endometriose, É, geralmente na gravidez melhora os entendi. sintomas. E uma dúvida minha, Miúcha, em relação à miomatose. E a mulher tem um mioma grande, alguma coisa assim, e engravida. Normal também, o segmento da gestação. Normal. Aumenta o risco de aborto e parto prematuro, dependendo do tipo do mioma. Então, o mioma ele pode ser para dentro do útero, pode ser no meio do útero e para fora do útero. Geralmente, os miomas que são para fora do útero não costumam causar sintomas, a não ser se crescer muito, ela vai sentir uma bola. Os miomas para dentro do útero aumentam o risco de abortamento, por O exemplo. intramural, que é na parede, né? Isso, na parede, o submucoso para Também. dentro e o subseroso para fora. Então, os que aumentam a chance de abortamento são o intramural e o O submucoso. submucoso. Só. Mais alguma dúvida? Ficou aí? Perguntaram aqui uma coisa que assim, se é verdade aquelas fotos que os bebês nascem segurando o DIU. Não, é mentira. Mentira. É mentira. É mentira. O DIU geralmente fica na placenta, perto é até difícil achar o DIU, mesmo estando presente. Nossa, essa é uma dúvida muito interessante que ela falou e que as pessoas não sabem muito bem, né? Porque assim, o DIU é um método contraceptivo, né? O dispositivo intrauterino, ele pode ser hormonal ou não hormonal, os hormonais são Mirena e o Cailina, e o não hormonal é o DIU de cobre, o DIU de prata, o DIU de prata com cobre. São essas opções. É um método muito bom, muito seguro, muito eficaz, só que ele tem falhas, né? Sim, E o que acontece quando a mulher engravida com o DIU? com o DIU.
Se a mulher descobre no começo da gravidez, a gente consegue ver o fio ainda no colo, a gente puxa o Pode DIU. puxar. Pode puxar. Até que você tem alguma data limite de semanas, alguma coisa assim? Não, não tem. Não tem. Não tem, mas se a gente não descobre logo, geralmente esse DIU já subiu. Uhum. E aí, se a gente não consegue ver o fio, ele fica lá. Tá. E ele aumenta o risco de abortamento também? Sim, aumenta o risco de abortamento. E puxar o DIU não aumenta. Não pode acontecer um aborto, alguma coisa assim. Até pode, mas é melhor puxar se a gente consegue do que Se a- deixar. Ah, entendi. Então a conduta, se aparece o Se fio. aparecer o fio, a gente tenta tirar. Se não Uhum. aparecer, a gente deixa. E a chance de ter algum aborto, alguma coisa é grande quando a mulher engravida com o DIU? É maior do que o natural. Agora, em porcentagem, eu não vou saber dizer. Na sua prática clínica, você não viu algum Abortamento, sim. abortamento com o DIU. Com o DIU Mas e também evolução com o DIU. é que não dá pra saber, né? Se o abortamento foi pelo DIU, né? Só porque tinha o DIU, pode não ser, né? Também tem isso. A gente não vai nem consegue Não tem definir como se definir, realmente... né? Podia isso. abortar sem DIU, né? Como acontece Sim. muitas vezes, né? A minha irmã nasceu com o DIU. É? Ela nasceu na minha mãe, né? Assim, a quarta gravidez Nossa, da minha Milcha, mãe. uma pergunta que eu acho bem interessante, que é desmistificar isso, que muita gente acha que o DIU é abortivo, né? Isso é um mito na sociedade, né? Sim, Conta pra gente o que você acha disso, se é mito, se não é, qual a sua opinião sobre isso? É o DIU de cobre, né? sim. Então, para ser abortivo, ele tem que ter o mecanismo de ação causando um aborto. E o aborto é o quê? Depois que o embrião está no útero já, então ele tem o mecanismo de ação desse jeito, e não é. Então, o DIU, ele age como? Ele altera o caminho do espermatozoide, então altera o muco, deixa o muco mais grosso. Ele altera o endométrio, que é a parte mais interna do útero, irritando um pouco esse endométrio, então dificulta o embrião. Se ele foi formado, dificulta que ele grude no endométrio, a gente chama isso de nidação, e age também alterando a motilidade das tubas uterinas. E Dificultando matando o espermatozoide, né? isso. Então, tem vários mecanismos de ação. Não é abortivo. Tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Mas se fosse abortivo, seria proibido no Brasil, já que o aborto é proibido. Mas eu vejo isso direto, já escutei de muita gente, Sim. inclusive de médico. Já escutei. Eu olhei e falei, pô, não tinha, Não. na época eu não tinha conhecimento, né? Bom, não falei nada, né? Tem mais perguntas aí? É mais ou menos que a mesma coisa. Então, assim, as que eu peguei são essas mesmo. Ah, tem uma que é da Maiara, que ela perguntou se a filha dela pode colocar DIU com 16 anos. Sim, se não tiver outras contraindicações. Aliás, isso é super importante. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda a DIU, inclusive, como método de primeira escolha para adolescente. DIU e Implanon, que é um implante que a gente coloca aqui no braço. Por quê? Porque são métodos bem eficazes, de longa duração, com menos efeitos colaterais. Então, tem sim indicação, mas tem que examinar, conversar, ver como é que é o ciclo dela, para saber que tipo de DIU a gente indicaria para ela. Mas é uma boa pergunta. Então, adolescente, DIUs e implantes. Uma dúvida que eu recebi também, depois eu conversei com uma outra colega médica, que é ginecologista também, chama Mariana, se a paciente virgem pode colocar DIU. Porque geralmente a gente faz um ultrassom transvaginal para ver se Sim, tem alguma malformação mülleriana, né? Malformação mülleriana é um útero diferente, né? O útero normalmente ele tem um formatinho e uma malformação mülleriana é quando ele tem um outro formato. Tem vários sim, tipos e alguns até contraindicam o DIU, né? Por isso que a gente faz. sim. Não é proibido, mas eu não vejo, eu não coloco. Uhum. Porque não tem sentido. Pra gente colocar o DIU, a gente coloca o espéculo vaginal, abre o espéculo vaginal. É um pouco desconfortável. E mesmo com anestesia, não tem sentido levar, a paciente faz anestesia. Então, geralmente eu espero ter uma vida sexual ativa para depois colocar o DIU. E aí, ou uma boa indicação seria o implante de etonogestrel no Que é o braço, Implanon. o Implanon. Essa médica, ela falou que ela criou um método bem interessante, porque qual que seria a contraindicação, entre aspas, para uma jovem virgem que quer colocar o DIU? Ela perderia a virgindade, entre aspas, o rompimento do ímen, né? Obviamente não é a virgindade como um todo, mas teria o rompimento do ímen com um aparelho de ultrassom.
E aí ela falou assim, sabe o que eu faço? Ela mesma introduz o aparelho. A paciente. O aparelho, eu especulo. Quando tem essa vontade, quando acontece isso, ela faz isso. Eu achei Sim. bem interessante. Falei, pô, é Mas eu faço em interessante. consulta às vezes. É? O Sim. próprio paciente. A paciente. Então, o primeiro exame ginecológico, a paciente que já... A gente faz muito isso em ginecologia natural. Foi uma outra especialidade que eu fiz. E nada a ver com os hormônios que eu também uso, mas uma opção para dar Fala um para pouco sobre paciente. isso. Pô, achei bem interessante. A ginecologia natural, ou ginecologia feminista, ou ginecologia autônoma, é o quê? É o ensinamento de como o ciclo funciona, o que a mulher pode fazer sozinha para melhorar os sintomas dela. Então, chás, a gente trabalha com chás, com algumas recomendações de hábitos de vida, com fitoterapia, coisas que ela mesma pode fazer. E o autoexame é uma das primeiras coisas que a gente ensina para paciente. Mas eu nem preciso fazer um autoexame para se olhar em casa, mas às vezes no consultório é mais fácil entregar um espéculo para ela e ela mesma colocar o espéculo. Ou uma outra coisa que eu faço também, eu dou o espéculo, paciente com medo, eu tô com medo do exame, eu dou o espéculo, leva para casa. Leva para casa, né, usa direitinho, coloca para perder o medo. E aí no retorno, Numa primeira consulta, você faz isso, isso, ela se familiariza em casa, né? E depois ela sim, volta mais tranquila, né? sim. Que interessante. Eu posso voltar a um Claro. assunto em relação às falhas, que isso é muito comum a pergunta. Eu quero um método que seja 100% eficaz. Qual o método? Contraceptivo? Isso. Ah, tá. Eu falo que são 2 métodos. Um, não ter relação heterossexual com penetração. Heterossexual né, entre vulva e pênis. E a outra é não ter útero. Então, quando eu falo heterossexual de vulva e pênis, porque a gente tem que pensar nos homens trans, nas mulheres trans, Uhum. e às vezes uma relação heterossexual entre eles, mas com 2 pênis ou duas vulvas. Uhum. Para ficar mais fácil, para quem não... Ou seja, só tem esses 2 métodos 100% eficazes, Só. né? Porque Só não ter a relação e não ter o útero, porque mesmo cirurgia de laqueadura, que é a cirurgia que a gente corta uma parte das tupas, tem alguns casos de recanalização. O próprio organismo volta a fazer um canal, o próprio corpo volta a fazer um canal e ocorre a gravidez. E não existe caso, conjecturando assim, não existe a possibilidade de uma mulher esterectomizada ter uma gravidez ectópica, por exemplo? Não, Não tem como, né? não. Porque não tem nenhum encontro. Não tem nenhum Que encontro. acontece ali, né? Isso, da tuba, então não tem um útero, tem só a vagina. Os ovários ficam Fora, né? sozinhos. Isso. Entendi. Legal. Acabou as perguntas? Acabou. Então tá bom. Milcha, muito Ok. obrigado por participar desse podcast. E é um prazer te receber aqui, minha professora. E te admiro bastante, sua carreira, seu trabalho. E obrigado por bater esse papo com a gente e esclarecer algumas dúvidas, trazer informação de qualidade com uma pessoa referência na sua área. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite também. Obrigado.